tempo não, vambora para o vídeo. O São Paulo que se apresenta hoje às 5 horas da tarde com uma novidade. Danielzinho, meia ex-Mirassol que foi contratado. O São Paulo aguarda também o goleiro Carlos Coronel, que estava no New York Red Bulls. Também deve chegar ao tricolor paulista em breve. E tem algumas novidades também. Tanto o Enzo Dias quanto o Tapia eram jogadores que estavam emprestados. E no último dia do ano, o São Paulo anunciou um contrato de longa duração com os dois jogadores. Em compensação, o Galopo ficou em definitivo no River Plate. Além disso, segundo o André Hernan, ele tem um acordo com o Lucas Ramon, lateral do Mirassol, que tem contrato até abril. Agora o tricolor paulista vai tentar um acordo com o Mirassol, quem sabe até liberar dinheiro ou jogadores para antecipar a vinda do lateral para a equipe de São Paulo. Em compensação também o tricolor quer o Alan do Flamengo, volante, que não tem mais tanto espaço com o Felipe Luiz, pode chegar também, e desistiu do Gaston Ávila, ex-jogador do Fortaleza, zagueiro que é do Ajax, da Holanda. Segundo o André Hernan, o São Paulo desistiu da negociação. Era um atleta que interessava o tricolor, mas que agora não vem mais, pelo menos nesse primeiro momento. 8 atletas deixaram o São Paulo entre o final do ano e o começo de 2026, incluindo o Rigoni e também o Luiz Gustavo. Além do Eric e do Galopo, que estavam emprestados, foram comprados em definitivo pelas equipes que estavam, né? No caso do Galopo, o River Plate, do Eric pelo Vitória. O Moreira, lateral também que foi emprestado para o Porto, teve o contrato renovado até o meio do ano. Então o Porto vai permanecer com o jogador por mais alguns meses e pode ser que compre o jovem no final da temporada europeia. A grande dúvida é em relação ao Oscar. Com um problema no coração, ele não joga há bastante tempo, provavelmente deve se aposentar, mas isso ainda não está oficializado. Então o tricolor espera nos próximos dias, quem sabe até mesmo, definir essa situação do Oscar. Lembrando que o São Paulo estreia no dia 11 no Campeonato Paulista contra o Mirassol. Estão alojados em Cotia para fazer toda essa parte de pré-temporada, né? Enquanto os jogadores do Sub-20 estão lá na Copinha, terão outros atletas, inclusive de outras categorias que estarão lá, podendo fazer esse intercâmbio, podendo ir lá ver os jogadores profissionais também. Eles vão fazer todo esse trabalho lá, tá? O CT de Cotia foi todo preparado para receber os atletas profissionais, para eles ficarem alojados por lá, usufruir de toda a estrutura de Cotia. Eu, inclusive, estive lá no ano de 2025, quando a gente fez a nossa entrevista com o Matheus Ferreira, uma ótima entrevista, por sinal, você pode procurar aqui. E eles vão ficar alojados lá até o dia do jogo contra o Mirassol. São Paulo joga com o Mirassol no dia 11 de janeiro. Então eles ficarão lá fazendo toda essa preparação. E aí de Cotia eles vão direto para Mirassol. E aí depois do confronto contra o Mirassol, o primeiro dia da reapresentação do time pós esse confronto será no Super CT, no CT de treinamento da Barra Funda. E aí vai começar, né, todos os trabalhos também na Barra Funda, onde houve toda essa reformulação que vocês já sabem, a saída de vários profissionais, a entrada de 12 contratações, e aí a ideia é fazer toda essa preparação no Super CT, para que esteja tudo pronto já quando os atletas retornarem. Até tem um centro de excelência que está sendo instalado lá, de recuperação de atletas, então isso tudo faz parte do planejamento do São Paulo. São Paulo está na fase final de pegar os alvarás ali com a prefeitura, para já colocar em funcionamento. Então até a ideia de levar a pré-temporada para Cotia foi justamente nisso. Ó, já que a gente não vai conseguir entregar todas as reformas no dia 2, como lá em Cotia a gente já tem tudo bem estruturado, vamos levar os atletas para lá, vamos fazer toda a preparação por lá, porque aí quando ele aí ganha um tempo, né? Porque aí o São Paulo se reapresenta no dia 12, talvez, né? Porque o São Paulo joga no dia 11, joga no dia 15 de novo, né? Então aí o São Paulo já se reapresenta no dia 12, por exemplo, ou no mais tardar no dia 13, e aí já vai estar com toda a estrutura do Super CT já definida. Bora fechar os vídeos, as duas informações do vídeo. O Ferrarese não deve mesmo para o Botafogo, tá? As negociações não avançaram, o São Paulo queria um jogador em troca e acabou não entrando em um consenso de qual jogador poderia ser. Em um certo momento ali na reta final ficou-se uma possibilidade do Ferrarese ir por empréstimo naqueles moldes de 5 milhões de euros pela opção de compra, e aí de volta vir como contrapartida vir o Joaquim Correia, o Tuco Correia, atacante, com o Botafogo pagando parte dos salários, mas essa ideia também acabou não andando muito. E até pelo que eu conversei com uma pessoa do Botafogo, essa pessoa tem sido muito receptiva e tem conversado comigo há um bom tempo, já desde que começou essas conversas de troca, o Tuco Correia parece que vai ser utilizado pelo Anselmi. O novo técnico do Botafogo acredita que pode fazer o jogador ter a sua melhor performance ali com a camisa do Botafogo. Então há uma tendência do Tuco Correia ter uma continuidade ali no Botafogo e quem sabe assumir o protagonismo que todo mundo esperava lá do Botafogo que ele assumisse desde a sua chegada. Então essa negociação entre Ferrarese e São Paulo acabou
Ferrarese e Botafogo acabou não tendo continuidade, acabou não tendo prosseguimento, eles não conseguiram entrar num consenso, então aí depois chegou a ter um encaminhamento em relação a salários e projeto para o Ferrarese, mas aí depois também acabou não andando muito bem. Então toda essa troca, essas negociações que foram complexas entre São Paulo, Botafogo, staffs e tudo, acabou de fato não acontecendo, e aí tanto que o Botafogo começou, e o São Paulo também, a tratar individualmente com cada atleta. O Botafogo deve fazer uma proposta aí pelo Rodriguinho nos próximos dias, o Pablo Maia melou totalmente também, não deve evoluir, tá? Pelo que eu conversei previamente antes da gravação desse vídeo, não andou nada, parece que realmente travou, é que na negociação não houve, desistimos de vez, mas não andou, então não teve nenhum prosseguimento. E também essa questão do Ferrarese não deve andar, o Ferrarese estará no CT de Cotia nesta segunda-feira, neste dia 2, deve se apresentar, e aí já vai começar os trabalhos aí nessa sexta-feira com o restante do elenco. Você acha que o Ferrarese o São Paulo não quer pagar o salário todo do atleta, que é de 700, mas vai pagar do Alan, que é quase 1 milhão, não chega a 1 milhão, mas é próximo, chega a 1 milhão lá no Flamengo por conta das luvas e tal, e no São Paulo ele não teria luvas, principalmente num primeiro contrato por empréstimo. Só que aí do lado do São Paulo a alegação de que, não dá para eu pagar 700 pau, não dá para eu assumir todo o salário do atleta por um zagueiro. Para vocês terem noção, nesse patamar, o único que ganha mais do que isso, ou algo parecido, é o Arboleda. Então, na visão do São Paulo, não faria sentido trazer um zagueiro para ganhar esse valor, para assumir a totalidade dos salários do atleta. E também, do outro lado, eles veem o Alan como uma grande contratação. Eles acreditam que eles fechando com o Alan vai ser um reforço assim de peso. Internamente o nome do Alan é muito bem falado, é muito bem cotado, é muito bem visto. Eles acreditam mesmo que seria um grande movimento no mercado de você conseguir contratar o Alan, é uma grande oportunidade de negócio. Eles entendem que tem a liderança, que tecnicamente ele é acima, é um jogador vitorioso, ganhou tudo no Flamengo, ganhou muita coisa no Atlético Mineiro, teve uma boa temporada também no Fluminense. Então eles veem a contratação do Alan como muito forte, muito boa. Como é que o São Paulo vai lidar com o Campeonato Paulista? Vai priorizar, vai usar reservas? E a resposta é a primeira. Informação que tinha sido dada primeiro lá pelo André Hernan. Eu vou conversar com algumas pessoas do São Paulo para entender como eles estão pensando nessa competição, o que eles estão vendo, o que pode ser feito nesse sentido. Do que eu tive de conversa, a ideia é, em um primeiro momento, priorizar tanto o Brasileirão quanto o Paulistão. Os dois vão começar quase que ali de uma maneira simultânea, e a ideia é priorizar as duas competições. Isso não quer dizer, tá? Eu até, na minha conversa eu brinquei, vai ser tratado igual o Paulistão de 21, como uma Copa do Mundo, e aí uma pessoa me falou que não, ele entendeu o que eu quis dizer da piada, eu já tinha falado isso em outros momentos, ele falou que não, que, por exemplo, dificilmente o Crespo vai querer forçar os atletas fisicamente nos primeiros jogos. Então, por exemplo, a gente vai ter um time contra o Mirassol, e já 3 dias depois, no próximo jogo, já vai ter um time bem mesclado, porque a ideia é dar rodagem para vários atletas, mas mesmo assim mantendo a competitividade. Então, por mais que tenha uma rotatividade do elenco, a ideia é mandar o time mais forte possível. Eu vou dar exemplos. Uma linha defensiva, talvez, numa estreia, poderia ser formada por... O Ferrarese ainda está, então poderia ser formada, os 3 zagueiros, por Ferrarese, Alan Franco e Sabino. E aí, na outra rodada, poderia ser Tolói, Arboleda e Ávila, se o Ávila vier. Então, na visão do São Paulo, esses dois trios de zaga têm a capacidade para conseguir competir e fazer pontos importantes no Campeonato Paulista. Então, é uma mescla. É óbvio que eles vão priorizar o Campeonato Paulista, até porque são poucos jogos, e há também um receio e um temor por conta desse novo formato, que agora são 8 jogos só na primeira fase, e aí isso pode acabar tendo um agravante, porque o São Paulo ainda vai jogar todos os clássicos, o São Paulo joga os 3 clássicos de São Paulo, ainda joga também com a Portuguesa, tem o jogo do Mirassol fora de casa, então é uma tabela complicada do São Paulo. Então, obviamente, a gente sabe que há um temor também de não levar o Paulistão a qualquer modo, porque justamente você pode acabar, fazendo um Paulistão ali bem irregular e ter alguns problemas. Então, o São Paulo... Eu não estou entendendo esse movimento do São Paulo atrás de um volante. O São Paulo vai perder o Marcos Antônio para o Flamengo? Será que é uma negociação possível? O São Paulo tem prioridade, são 4 milhões de euros. O São Paulo parcelou esse valor e tem que pagar a primeira parcela para exercer a prioridade. Obviamente que se o São Paulo pagar, é do São Paulo. Aí o Flamengo pode agir com o São Paulo. Se o São Paulo vacilar, tropeçar, trupicar, aí o Flamengo vai direto na Lázaro. Porque se o São Paulo perdeu o Marcos Antônio pro Flamengo, aí faz sentido o São Paulo ir atrás de volantes, né? Mas eu vejo ali naquele setor, o São Paulo tá bem servido. Ou o Pablo Maia vai sair, né? Eu não sei. Parece também que ele pode sair. Então. Porque o São Paulo parece que tá buscando jogadores para uma posição que ele tem. Pablo Maia,
Maia, Marcos Antônio, Bobadilha. O Pablo Ele tem Maia. jogador ali, cara. Pablo Maia é o que chamam de. Alisson. Eu não gosto muito desse tema, mas moeda de troca do São Paulo. Pablo Maia é um ativo do São Paulo, assim como o Ferrarese. São jogadores constantemente envolvidos em negociações que o São Paulo tenta buscar no mercado. Então, mas aí que tá, mas são bons jogadores. São bons jogadores. Lesson, O São Paulo não Alisson com I. Alisson com E, jogador do Eu não falo nada disso aí que aconteceu. Olha, a opção de compra, não custa lembrar, ele está emprestado pelo Torpedo da Rússia ao Mirassol até junho de 26. E tem uma opção de compra, uma prioridade de compra de $700 mil, na cotação atual, mais ou menos 4 milhões de reais. O São Paulo não pode passar por cima disso, porque o Mirassol tem essa opção de compra e pode exercê-la a qualquer momento até junho de 26. Então o que o São Paulo tenta é um acordo amigável com o Mirassol, para que o Mirassol abra mão dessa opção, e aí sim o São Paulo consiga negociar diretamente com o jogador e, consequentemente, com o Torpedo da Rússia. Mas, para isso, o mais importante é o Mirassol falar que não quer o jogador, e aí depois, seguramente, entra alguma compensação financeira, alguma negociação envolvendo jogadores ou dinheiro entre Mirassol e São Paulo. Mas, nesse ponto, o São Paulo fica refém do Mirassol, porque o Mirassol tem a última palavra, mas o São Paulo, de fato, quer também o atacante Alisson, jogador do Torpedo da Rússia, emprestado ao clube do interior paulista. Só uma última sobre o São Paulo aqui, porque a Copinha vai começar agora, eu acho que hoje já inicia a Copinha, e olheiros scouts do Porto e do Barcelona estão de olho e vão monitorar de perto o meia Gustavo Zabarelli, do São Paulo. Ele tem 16 anos, vai disputar a sua Copinha, então ele será observado de perto por esses dois gigantes europeus. Então fiquem de olho aí, porque é um jovem muito promissor no São Paulo, que tem contrato até o fim de 2028. Quais modelos de clubes ou de SAFs no mundo, assim, que o São Paulo poderia estudar ou se inspirar para fazer uma implementação assim? Tem algum modelo que você fala, pô, esse aqui, dado o mercado brasileiro, a situação econômica que a gente está, com uma Selic altíssima, que pode baixar no que vem, tem expectativa para isso, para maiores investimentos em bolsa, porque está tudo estagnado, mas pode ser um timing bom. Esses são os casos onde o São Paulo poderia se inspirar, se espelhar ou estudar. Tem algum modelo que a gente possa ter um estudo de casos? Tem sim, mas vamos lá, também sua pergunta trouxe muita coisa junta, né? Então vamos ver se eu lembro de tudo que foi falado aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a observação sobre o Cruzeiro. Falar sobre o valor que o Cruzeiro obteve no primeiro investimento hoje é esquecer que o clube estava na segunda divisão. Quanto fatura um clube na segunda divisão no Brasil? 12 milhões, 13, 14, 15 milhões por ano? É bem diferente do faturamento de um clube na primeira divisão. Então, um clube faturando na segunda divisão esse valor tão menor do que os clubes da primeira, com o tamanho da dívida e o tamanho da folha, porque nós temos um grande problema hoje no Brasil para esses clubes que caem, porque a lei, ela impede que se reduza a folha do time, porque para mandar embora o jogador, tem que pagar o salário dele até o final do contrato. Então você tem aqui um elenco da primeira divisão, que foi contratado na primeira divisão, quando o clube tinha receitas da primeira divisão, ganhando nos patamares da primeira divisão. Recebendo agora o mesmo valor na segunda divisão, com o clube tendo uma receita muito menor. Como é que revê essa folha? Como é que reduz? Aliás, o time que caiu, inclusive, porque os jogadores eram aqueles que estavam lá jogando. Eles caíram, mas os salários continuam os mesmos, que o clube não tem condição de pagar. Então, existe um nó legislativo aí para ser desatado, que precisa ser pensado nisso, né? O Cruzeiro tinha um problema grande na mão, e o Ronaldo fez um grande trabalho, trouxe o clube de volta para a primeira divisão. Então, ele comprou um clube na segunda, vendeu um clube na primeira. Então, o valor tinha que ser diferente. E é preciso compreender isso aí, também nesse contexto em que as coisas aconteceram. O que se perde ao longo do tempo. Veja só como é arriscado manter o clube associativo vivo, sem nada para fazer além de olhar para a SAF e esperar o momento de criticar. Porque o que um presidente de clube associativo tem para fazer depois que o futebol foi transferido para uma empresa? A torcida desse clube cobra de quem? Eu acho que existe um risco grande nesse modelo, um risco enorme nesse modelo, que precisa ser pensado, né? Essa queimar as caravelas deve ser considerado, porque
todo mundo vira sócio. O clube tem tantos membros. Muito bem, ele vai passar a ter 10% da SAF. Esses 10% viram ações da SAF distribuídas pelos membros do clube. Somos todos sócios dessa empresa aqui. Continua todo mundo se manifestando nas assembleias, todo mundo em condições de exercer ali o seu poder de acionista. Pode-se até criar uma empresa para ser acionista com aqueles membros, mas todo mundo na empresa. Não tem mais um CNPJ de clube que pode receber de volta a vaga do time e simplesmente criar mais um imbróglio a discutir na justiça, né? Vira mais uma ação. Como aconteceu, e não só nessa época da SAF, não, aconteceu também com o Figueirense lá atrás, que teve um investidor, aí deu errado, teve greve dos jogadores, simplesmente voltou a vaga para o CNPJ da associação, e essa coisa, enfim, aconteceu com o Gama em Brasília também, cada um com seus problemas, eu não estou aqui dizendo que não deveria ter voltado, não, acho até que deveria. No caso do Gama, o CNPJ foi anulado, não tinha mais o CNPJ da empresa, então o único CNPJ que existia era o do clube, ele tinha que voltar a competir, mas o fato é que, não havendo a conversão, essa solução está ali, pronta. Havendo a conversão, a solução é arrumar a empresa, isso aqui tem que dar certo. Não dá para voltar atrás, é seguir em frente. Então esse espírito de vencer ou vencer, ele fica muito mais forte quando há essa conversão, que no caso do São Paulo está no DNA, está na vocação, é a conversão do São Paulo. Acho que tem aí um potencial muito grande. Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. Qual era a segunda parte? É do risco, né, de grandes grupos nos usarem como fornecedor, né? Vamos lá. Bom, hoje nós já somos fornecedores, né? Qual é o jogador no seu auge que fica no Brasil? Então, nós temos uma dificuldade para manter os nossos grandes craques aqui, que vem diminuindo. Não tem ninguém saindo do Flamengo. Então, quando a gente chega nesse patamar de competitividade, onde temos as receitas necessárias para formar e manter os jogadores no seu auge aqui, esse problema já não existe mais. É uma questão de mercado que a gente tem como superar. Já estamos mostrando aí alguns clubes superando. Acho.